Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre inteligência emocional, em especial nesse tempo de pandemia. E hoje nós estamos aqui com a psicóloga Cristiane Macedo Alves Santos, que é uma excelente colaboradora e uma pessoa muito empenhada na sua função. Cris, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Então, Cris, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema tão polêmico, porque às vezes as pessoas não conseguem gerenciar suas emoções. E aí a gente precisa saber, na sua visão de psicóloga, afinal, o que é inteligência emocional? Isso. A gente tem um problema que muitas vezes a gente acha que inteligência emocional são para pessoas muito evoluídas, pessoas muito mais velhas. Na verdade, a inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com suas emoções, né? Então, quando eu consigo gerenciar essas minhas emoções, eu consigo saber o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo e como eu vou reagir, consigo reagir de uma forma adequada, aceita, e aí a gente está falando de inteligência emocional. E uma coisa assim, muito comum, Cris, é que às vezes as pessoas elas não conseguem gerenciar essa inteligência justamente por não compreendê-las. E a gente precisa falar um pouquinho a respeito disso. Afinal de contas, inteligência emocional é não sentir nada? Existem sentimentos que são bons, sentimentos que são ruins? A gente tem muito essa preocupação. Porque quando não sabemos gerenciar, aí tem questões que afetam diretamente na questão da estima, na questão da angústia. Então, eu queria muito que você falasse sobre isso. Inteligência emocional é não sentir nada? Existem sentimentos bons e sentimentos ruins? Não, é importante a gente pensar isso, né? Não é sentir nada, né? As emoções, elas são orgânicas. A gente vai sentir tristeza, raiva, medo, alegria. Então, essas emoções, elas são orgânicas, elas têm um funcionamento no nosso cérebro. E elas são funcionais. O que quer dizer? A gente aprende com elas. A gente aprende a lidar, a gente aprende a se comportar no mundo com essas emoções. Então, não é sentir nada. E as emoções, ela também não tem essa questão da dicotomia de bom ou ruim, né? Isso é a gente que coloca para tentar justificar um comportamento, se ele é bom, se ele é ruim. Então, não existe essa coisa, não tem como eu não sentir tristeza, eu não sentir ansiedade, né? Quando você me ligou, me fez o convite para aqui, eu fiquei ansiosa e estou ansiosa para desenvolver um bom trabalho. Não tem como eu anular a ansiedade, tem como eu controlar. Eu sei que eu estou ansiosa, eu sei o porquê eu estou ansiosa e eu sei o que eu tenho que fazer para desempenhar um bom trabalho. Então, eu estou gerenciando minha emoção. Interessante. Então, na verdade, a gente pode e deve e consegue desenvolver a inteligência emocional. Sim. Mas como seria isso? Você pode dar algumas dicas para a gente? Como desenvolver a inteligência emocional? Eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é saber que eu estou sentindo, o que é que eu estou sentindo? O que é que acontece muito com criança, né? A gente vê muito com criança de até 6 anos de idade ou mais velhas. Os pais costumam entender aquela criança como um pequeno adulto, né? E aí entra toda uma questão sobre o ECA, né? Como a gente via criança há um tempo atrás. E aí a gente costuma dizer, olha, então, você não precisa sentir tristeza, você não precisa se sentir ansioso, você só estuda, você não trabalha, você não tem que lidar com várias pessoas. E aí a gente acaba não ensinando para aquela criança que aquela criança sente. E o que ela está sentindo? Então, falar sempre com as crianças, né? Esse é um exercício para a gente, adulto, porque a gente não foi ensinado a observar nossas emoções, mas é também um exercício para os pais fazer com os filhos. De filho, eu entendo que você tá triste, você tá magoado com a mamãe te disse não, a mamãe não pode te dar o chocolate nesse momento,
Eu sei que você está frustrado, eu sei que você está com raiva da mamãe, mas a gente não vai poder. Vamos fazer outra coisa? Você está ensinando para a criança que o que ela está sentindo é legítimo, é real, e está ensinando ela a nomear. Isso é um exercício que a gente faz enquanto adulto. Como eu já falei, a gente não foi ensinado a fazer isso, né? Quantas vezes você ouviu, você e da sociedade como um todo, de não, ela não está sentindo nada não, deixa pra lá, menino, né? Você não está sentindo nada, criança não sente, criança não tem preocupação, adolescente não tem preocupação. Que preocupação você tem? Você só está estudando para o vestibular, né? Que é basicamente o que vai definir a sua vida, mas a gente acha que é pouco, porque ele não passa por toda a vivência que a gente passa. Então, a primeira coisa que a gente precisa é se autoconhecer e ensinar para essas crianças. Há uns dias, aconteceu uma situação muito interessante comigo. Eu tenho uma prima de 6 anos de idade e a gente foi andar de bicicleta. E ela caiu de bicicleta e ela começou a chorar. Eu fiz, tudo bem, Ju, tá doendo. Eu sei que tá doendo. Deixa a Tita limpar a ferida, passar um remedinho, a dor vai passar. Mas nesse momento eu sei que você está sentindo dor. Eu validei a emoção dela. Estava doendo. Não tem como dizer que não estava, né? Ela estava com medo de voltar a andar de bicicleta. Tudo bem, eu sei que você está com medo. Realmente a gente pode cair. O que é que a gente pode fazer para tentar não cair de bicicleta? Aí a gente pode andar devagar, a gente pode parar para olhar para trás, para olhar para os lados, mas essa questão do saber e validar o que você está sentindo é importante. Perfeito, perfeito. Eu costumo muito conversar com as crianças aqui na escola, fazendo uma pergunta: você está se escutando? Às vezes as crianças elas agem de uma forma completamente impulsiva. Uhum. E só depois que a gente mostra para elas que a gente de fato se preocupa com o que elas estão sentindo é que elas passam a fazer uma reflexão. Uhum. E aí a gente precisa compreender um pouco, em tempos de pandemia, em tempos de confinamento, como olhar para as nossas emoções. Sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, a gente está, né, de repente o mundo parou, né? Não foi só a gente aqui em Perá, de repente o mundo parou. As pessoas não podem mais sair na rua, não pode mais ir para a escola, a gente não pode mais abraçar as pessoas que a gente gosta, e aí e aí surge o medo do novo, esse medo e agora? O que é que eu vou fazer? Então, não tem como a gente não sentir medo, né? A gente pode se informar e ajudar, mas uma das coisas principais é novo para todo mundo, então não é hora de perfeccionismo, né? A frase de melhor bem feito do que não feito é perfeito. Ou melhor feito do que bem feito, desculpa, é maravilhoso para esse momento. Então, a gente precisa ter uma flexibilidade. As nossas emoções são mais aguçadas. A gente está precisando aprender a viver nessa nova situação. Então, flexibilidade é muito importante. Flexibilidade com a gente, com os nossos filhos, com todo mundo, de dizer, tudo bem, nossa, eu tô com muita saudade da vovó também, né? Mas a gente não pode dar um abraço nela. Que tal a gente fazer um desenho para mostrar para a vovó? Depois que tudo isso passar, para você mostrar o quanto você estava com saudade dela, né? As crianças e adolescentes, elas são extremamente sociais, muito. Então, é importante manter essa interação social, só que agora a gente precisa manter essa interação social virtual. Então, a chamada de vídeo, né, ver a vovó numa foto no celular. Claro que a gente já sabe que o excesso de tela traz prejuízos no desenvolvimento. Então, você tem que monitorar. Você não vai deixar a criança com a tela o dia todo. Mas você pode fazer uma chamada de vídeo para dizer,
Vamos matar a saudade dos seus amiguinhos? Vamos ligar para a mãe dele para a gente ver? E aí fazer essa chamada de vídeo. Então, nesse momento de pandemia, a gente precisa de muita flexibilidade, né? A gente está aprendendo. Perfeito. E além do que você já citou, você poderia deixar algumas dicas para as famílias que vão nos assistir, que estão nos assistindo nesse momento? Né? Além da flexibilidade, a gente precisa manter a rotina das crianças e dos adolescentes. Né? A rotina é muito importante. Saber a hora que vai dormir, a hora de estudar. Tal horário é a hora 9 horas é o horário da aula online. Então, 9 horas você vai estudar. Então, senta com sua criança, com seu filho, faz uma rotininha. Filho, de manhã você vai para estudar, porque você sempre foi para a escola de manhã, e à tarde a gente vai brincar. A gente vai fazer o clube da leitura, né? E a gente vai fazer a sessão de cinema. Então, essa rotina estruturada é bom. Lembrar que pode acontecer de dia que ele acordar e a criança não quiser e não ser produtiva, porque nós, adultos, também não somos produtivos todos os dias. Tem dia que a gente acorda e a coisa não anda, né? Não consegue, a gente não consegue desempenhar as nossas funções. E tá tudo bem naquele dia. Então, a rotina com a criança, e aí chama a criança para fazer parte dessa rotina, para escrever, dizer que horário ela quer para brincar, que horário ela quer para pegar no celular. E essa rotina e essa brincadeira e leitura. É um momento de a gente fortalecer essa leitura e esse brincar junto com a criança. Então, eu sei que está corrido, né? A gente tem que fazer home office, trabalhar de casa, mas ter esse tempinho, 10 minutos, meia hora com essa criança para brincar é importante. Outra coisa, né, já falei da interação social virtual, ligar para os amigos, ligar para a vovó, para o tio que está com saudade, para conversar ali um pouco, para a criança ver. Mas também tem outra coisa muito importante, a liberdade da criança e desse adolescente. Normalmente para o adolescente funciona no quarto, né? Ele se tranca no quarto e ninguém entra. Mas para esse adolescente, para essa criança também, bota um cantinho, deixa ela brincar sozinha. A brincadeira sozinha também é funcional, também ela está aprendendo, ela está sendo criativa. Ou até de não fazer nada. Agora é hora de você deitar e olhar para o céu. Ok. E meditar também, né? Uma outra dica que é importante, funciona muito, a meditação já é comprovada cientificamente que melhora o nosso estado emocional. Então, no YouTube tem várias meditações guiadas, só a música. Então, é importante se conseguir fazer essa meditação por 1 minuto, 5 minutos e vai aumentando de acordo com que a criança... Perfeito. Então, o contato indireto com as famílias, a meditação, a organização da rotina, excelentes dicas. Cris, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E nós estamos muito felizes em ter esse momento onde você deixou alguns esclarecimentos bem legais para a nossa comunidade da Escola Sorriso Infantil. Um abraço e até a próxima. Obrigada, até a próxima.